Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo de terça-feira exclusivo para membros em que fazemos o acompanhamento das análises on-chain e de dados fundamentalistas sobre o mercado. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, primeiro porque eu tenho um presente, ou a possibilidade de um presente, eu vou sortear para os membros um monitor. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para que vocês saibam que nós vamos ter isso no vídeo de hoje. Também quero compartilhar com vocês uma estratégia que eu tenho usado para exposições em ativos que já estão alto, mas que eu quero me posicionar, que é especificamente o caso de ouro. Eu tenho usado isso muito no ouro. Eu quero compartilhar com vocês essa perspectiva. Depois a gente vai olhar um pouquinho para os dados on-chain e ter a nossa conclusão, né? E também vou contar para vocês quais são os níveis de preço no qual eu estou interessada e como eu estou interessada em cada um desses níveis de preço, tá certo? Vai ser um vídeo que é exclusivo para membros, mas esse vídeo especificamente ele também vai ser publicado com um dia de delay para o público de forma geral, só para mostrar mais ou menos como é o acompanhamento das nossas métricas, tá certo? Para que, né, as pessoas saibam como são esses vídeos de análise e decidam se elas querem participar dessa comunidade ou não, tá certo? Sem grandes enrolações, bora para a questão do sorteio, tá? Como é que vai funcionar? Muito simples, gente. Para quem não sabe, né, então eu tenho configurado, né, e feito esses monitores, que são monitores de preço, em real time, né, atualizar cada 5 segundos, mais ou menos, né, pode ser só em Bitcoin, ou pode ter algumas outras criptomoedas, né, aqui até tem essas brincadeirinhas com o PEP, aqui, né, uma das primeiras versões que eu fiz Bitcoin estava a 29 mil dólares, já faz um tempinho ali, tá? Mas é uma coisinha, assim, é um ativo, é um dispositivo super legal e eu vou sortear aqui para os membros, tá certo? Uma observação importante, esse link vai estar nas outras plataformas também, mas esse sorteio, gente, ele é tanto para quem é membro do YouTube, aqui pode ser parceiro, vai ter 1 ponto no sorteio. Se você é membro do Instagram, 2 pontos, membro Tubarão aqui do YouTube, ou membro parceira há mais de 5 meses, 4 pontos, já fez alguma mentoria comigo, 4 pontos. E se você é membro do CryptoAZ, 5 pontos. O link para cada uma dessas coisas também vai estar na descrição desse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo com bastante links, tá? Para que vocês possam participar das coisas depois. Mas, basicamente, é isso. Você só tem que dizer membro onde que você o arroba na plataforma em que você é membro, é a melhor forma de entrar em contato com você, tá certo? Começando hoje, né? Então, dia 4/3, sexta-feira de madrugada, eu fecho o sorteio e aí dia 8 eu entro em contato ali para combinar a entrega, né? Ou seja, se você ver o vídeo hoje ou amanhã ou depois, você ainda pode se tornar membro e participar do sorteio, né? Esse monitorzinho ali é uns R$350 e você ser membro do Instagram e do YouTube aqui é um valor menor, né? Então, na verdade, você já vai estar ganhando com o monitor um valor muito maior do que da própria mentoria, né? Da própria mentoria, do próprio membership aqui, tá certo? Então, esse é o sorteio, o link vai estar na descrição para que vocês, possam participar. Agora vamos falar um pouquinho do mercado, tá? Hoje você já deve ter visto que nós tivemos uma grande queda que foi muito possivelmente, né, causada ali pela questão da guerra tarifária, né? Então, as tarifas entraram em vigor oficialmente agora. 25% de tarifas para o México, 25% de tarifas para o Canadá, 20% de tarifas para a China e 25% de tarifas retaliatórias, tá? Para os produtos ali relacionados ao Canadá. Então, guerra tarifária começou. De fato, nesse momento existe um misto de um medo da inflação junto com o medo de recessão. E essa é uma coisa, pessoal, que todo mundo precisa ter muito claro. A cada momento da economia, os temores, eles mudam e à medida em que os temores mudam, os dados e os indicadores que são importantes para aquele momento também mudam. Isso é tanto aplicável quando a gente está falando de macroeconomia, quanto é aplicável quando a gente está falando de dados on-chain, tá? Então, por exemplo, há um tempo atrás, ali mais ou menos, né, em setembro, outubro, na verdade um pouquinho antes, a gente tá falando de junho, julho, agosto, setembro, o grande fantasma, o grande monstro da economia estava sendo o risco de recessão.
E aí nós tivemos os primeiros cortes na taxa de juros, e aí mudou, o temor mudou para inflação alta. E aí nós tivemos congelamento dos cortes de juros, e agora, basicamente, né, em final de fevereiro ali, agora já no início de março, o medo começou a se tornar novamente recessão, né? E aí, se o medo é inflação ou se o medo é recessão, ou se o medo é estagflação, que são as duas coisas juntas, é um fenômeno econômico raro e bem complicado de se lidar, os dados precisam ser interpretados de um jeito, né? Então, se o temor é inflação, nós queremos que os dados venham de um jeito, os dados macroeconômicos. Se o problema é recessão, nós queremos alguns dados de outra forma. Se o problema é estagflação, aí nós precisamos ter um mix de dados que são mais difíceis ainda de serem balanceados, tá? Nas últimas semanas, o temor relacionado à recessão começou a aparecer novamente com uma perspectiva ali, uma pulguinha relacionada à estagflação. Ontem nós tivemos o Fed Atlanta, que é parte do Banco Central dos Estados Unidos, fazendo uma projeção novamente de queda para o PIB dos Estados Unidos, o que é uma projeção em relação à recessão, tá certo? E aí, todas essas coisas fazem com que a nossa análise, né, a nossa atenção precise mudar. Da mesma forma como os dados on-chain, nós temos, né, a nossa tabela de acompanhamento dos dados, tá? Aqui que a gente sempre olha cada um deles, mas qual é o ponto? Nesse momento, alguns desses dados, eles não se tornam mais tão importantes. Por quê? Vamos lá pra gente recapitular todas as coisas muito bem. Quando eu comecei essa série desses vídeos, né, no YouTube, desses vídeos exclusivos para membros, né, de análise on-chain semanal, o objetivo era impedir que nós tivéssemos o problema de cair na ganância, né? Então, à medida em que o preço ia subindo ali acima de 100 mil dólares, a gente pensasse, nossa, aqui é infinito, todos os dados indicando topo, e a gente, não, é continuação, é continuação, é continuação. Então, nós tínhamos vários dados que eram exclusivamente focados em identificação de FOMO, identificação de aumento de varejo, identificação de topo. Porém, o que aconteceu nesse momento é que esses indicadores, eles na verdade inverteram. E a nossa pergunta se modificou. A pergunta não se tornou mais qual é o topo? Estamos muito próximos do topo? Né? Qual que é o momento ali em que, na verdade, a gente está iludido pela ganância? Não, a pergunta agora é, já atingiu o topo e estamos na bull run? No bear market, na verdade, desculpa, né? Vai ter continuação da bull run? Então, os nossos dados precisam se modificar também, né? Então, todas as semanas a gente precisa fazer algumas modificações ali para a elaboração da nossa tese semanal em relação ao como está o mercado, tá certo? Diante desse cenário, qual é o ponto? Então, Bitcoin teve, né, esse aumento aqui relacionado à reserva, ontem despencou e hoje também despencou. Por quê? Por conta dessa questão das guerras tarifárias e do mercado de ações que ficou horrível também, né? Então, a SP500 tá aqui em vários dias, na verdade, de correção. Hoje deu uma super queda ali para 5.000 pontos e 700, o que levou o mercado cripto também a ter essa queda, né? Nós chegamos aqui a 51.500, agora voltou aqui para 54.200, tá? E aí, a questão dos níveis de preço, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os indicadores que eu tô usando para pensar nesses patamares, além da análise gráfica, mas eu quero deixar muito claro para vocês o meu posicionamento. Meu ponto nesses patamares aqui, me parecem compras relevantes, tá? Ou pelo menos posicionamentos, aí depende da estratégia de cada um, tá? Mas para aumento de uma exposição pequena, e claro que ela vai aumentando, né, à medida que os patamares vão um pouquinho mais para baixo, né, como oportunidades. Então, por exemplo, aqui era meu primeiro local para uma posiçãozinha ali pequena de aumento, tá? Aqui em 80, mais uma, no meio aqui desse range entre o suporte semanal e o suporte mensal, mais uma posiçãozinha, e aqui em 70, né, se o mercado der essa chance para você, um posicionamento um pouco maior, tá? É gradual, né? O aumento acontece assim, mas a minha exposição, ela não está sendo de all-in e de buy the dip completo, tá? É só um aproveitamento ali das oportunidades para não se arrepender. Eu, de verdade, nesse momento, estou um pouco mais propensa a uma realização de lucro, a aumentar uma posição de proteção nos patamares mais avançados do que necessariamente em um super buy-in nos patamares mais baixos, tá certo? Mas ainda assim, a estratégia nesse momento, né,
Provavelmente o preço deve ficar dentro desse range aqui, dá algumas oportunidades, porque é um range de 20. Aqui, na verdade, é um range de 10 mil dólares, um pouquinho mais, tá? De 12 mil dólares, então tem bastante atuação de preço, mas é os patamares que eu estou olhando, né? Hoje deu uma oportunidadezinha ali para entrar uns 84, na verdade 82 mil dólares, já tem 84, né? Então deu um respirinho aqui, tá certo? E por que também são esses patamares, tá, gente, que eu tenho observado? Quando a gente vai olhar, então tem duas formas a gente olhar, né? Primeiro a gente pode olhar esse dado que eu mostrei para vocês também, né? O agregado das liquidações, os níveis de liquidação, né? Então aqui realmente está sendo o local da compra nesse momento e aqui das liquidações. Então, eu estou olhando para esses patamares, para o meu posicionamento, e a gente também pode ver aqui, tá? No Deep Chart do CoinGlass, como estão as posições, tá? Então, nós temos aqui as posições de compra que vão, né? Aqui, as maiores, nesse momento, estão em 76, em 75. Então, eu acho que vale a pena um pouquinho, pelo menos, aproveitar, caso você tenha liquidez, caso você esteja num posicionamento confortável, é o que basicamente eu tô olhando, né? Mas os patamares aqui mais pra cima, tá vendo? Tipo, acho que é até difícil a gente conseguir voltar ali no 100, então realizações de curto prazo ali, acima dos 90, eu já estou realmente considerando, infelizmente, tá? Mas esse é o cenário, a gente também pode ver um pouquinho dessas linhas aqui, né? Então, nesse patamar aqui, na média móvel de 200 dias, né? Como uma potencial compra mais ou menos boa, né? Depende de como você também tá vendo o mercado, mas aqui já em 92, 94, como vai atuar, tá vendo? Como uma resistência, até que as coisas mudem, né? Então nós temos esse range aqui que tá grande, tá? Pro preço atuar com as possibilidades, então, disposição aqui e aqui. E aí, eu quero comentar com vocês a questão de uma estratégia, tá? Que eu tenho olhado e feito com bastante carinho, que é assim, o que acontece quando a gente quer ter exposição? Eu tinha feito aqui já meus desenhos sumiram. Deixa eu ver se tá no gráfico de... Não. Na verdade tá aqui, eu só não sei porque não tá aparecendo. Que o ponto é assim, se você quer ter exposição a um ativo que só está subindo... ele tá aqui, só que tá muito clarinho pra ver. Se você quer ter exposição ao ativo que tá subindo, né? Porque tem uma máxima que é muito boa, que nenhum ativo é bom independente do preço. Então, não dá pra comprar, mesmo seja muito bom, já é muito caro. Mas eu tenho estado, assim, de olho no ouro há bastante tempo. Eu não sou da tese de que só tem um dinheiro bom e que deve ser buy em Bitcoin. Eu tenho falado do ouro já há bastante tempo pra vocês. Eu não gosto das teses de jogo de futebol, tá? Então, eu acho que a gente pode gostar dos dois, gostar do Bitcoin, gostar do ouro, né? E eu gosto muito do ouro. Já falei pra vocês de estratégia de cashback com ouro, usando o cartão da Bitbank. Já falei pra vocês, assim, do ouro em vários momentos, mas quero compartilhar com vocês essa estratégia, tá? Que inclusive nesse final de semana aqui, aproveitei. Que é o quê? No gráfico diário, média móvel de 20 dias, tá? Sempre que o ouro volta, né, ou retrai pra média móvel de 20 dias, um DCAzinho ali, bem tranquilinho, só pra ter uma exposição, caso cair, uma exposição que não representa muita coisa ali. E é interessante porque quando a gente vê, ó, isso aqui é praticamente um ano, tá? Assim tava melhor de ver, né? Eu tinha feito desse jeito, depois eu mudei aqui, que eu tinha achado um pouco feio desse jeito. Mas eu vou fazer aqui de novo, rapidinho, só pra gente ver como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Calma lá. Aqui novamente. Aqui, agora aqui. Então, ó, um ano, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seriam 10 compras em um ano, por exemplo, utilizando a estratégia, né? Porque a gente fala assim, caraca, subiu muito, né? Já subiu muito aqui. Sim, mas pode ser que suba mais, mas pode ser que caia. Então, a gente precisa considerar esses dois cenários. Então, essa é uma coisa que eu tenho gostado muito, tá? E aí, o que é interessante é que o mercado cripto melhorou bastante o mercado de ouro tokenizado, né? Não é o ativo mais líquido do mercado, mas quando a gente vem até que, inclusive, né, no Shout, porque o Shout tem um pouquinho mais de liquidez, tem dois ouros tokenizados, que é o Shout e o Pax Gold, tá? O Shout tem mais liquidez e eu acabo acompanhando mais, então eu prefiro ele. E aí, quando a gente vê aqui,
né, nós podemos olhar a profundidade do book e o volume, tá? E aí, quando eu olho esses dois indicadores, a BitGet acaba sendo a melhor opção, porque ela tem um book mais profundo, por exemplo, do que a da primeira opção, e ao mesmo tempo ela tem um volume, por exemplo, mais significante, né, do que as outras possibilidades ali. Então, especificamente, né, eu gosto da BitGet, vocês podem olhar aqui a plataforma, né? É uma das maiores exchanges do mundo. E aí, duas coisas importantes. Primeiro, que aí eu entrei em contato com eles pedindo assim: ah, tá, vou falar um pouquinho sobre vocês ali, porque quero falar do ouro, dá pra gente fazer algum bem bolado, tá? E aí, gente, eles me deram nesse momento um cashback, assim, pra quem usar o link que tá aqui, acho que aqui, né? Que tá aqui, vocês vão ganhar 10% de cashback se você estiver abrindo a conta agora e vai ser ativado. Eu pedi hoje, assim, falei, vou subir esse vídeo, consegue fazer alguma coisa ali? Então, 10% vai ser ativado amanhã de cashback pra usar em futuros, mas eu pedi para eles alguma coisa relacionado a shout, algum cashback, alguma coisa direto relacionado ao ouro, tá certo? Vou deixar o link também na descrição para vocês utilizarem, caso vocês tenham interesse em olhar ali o ouro. Eu acho das mais líquidas, assim, é a opção da minha exposição em ouro, mas vamos ver se sai alguma coisa ali, tá? Essa parceria foi uma parceria que eu entrei em contato com eles ali para fazer, então é simplesmente para tentar aproveitar ali alguma coisa para vocês, tá certo? E aí, em relação aos nossos dados on-chain, quais dados eu selecionei pra gente hoje, tá? Para trazer o overview em relação ao mercado. O NUP, né? NUPL, não sei, sempre é difícil falar isso aqui, que é o Net Unrealized Profit, né? E Loss, ou seja, tipo, a quantidade de profit ou loss não realizado atualmente na rede, né? Ele exemplifica o que eu falei para vocês no começo, que a gente estava acompanhando esses indicadores para que a gente conseguisse saber quais eram os momentos, né, em que a gente chegaria aqui na Bull Run, né? Então a gente começou provavelmente a acompanhar aqui todas essas métricas por aqui, né? Então a gente tava, caraca, né? Tá chegando ali. Só que aí começou a retrair, inclusive a gente voltou aqui a perder rapidamente esse patamar e vim aqui, né, e o que é interessante é que esse indicador, quando ele tá subindo, né, ele é otimismo, super crença, euforia. Quando tá caindo é negação, ansiedade. Eu já considero que o nosso sentimento do mercado, considerando alguns gráficos que eu ando vendo por aí, é exatamente o sentimento já de medo e esperança, né? Assim, em termos de sentimento, a gente tá realmente já nesse patamar. Nem sei se eu já compartilhei com vocês, né? Mas esse aqui eu compartilhei no Twitter, né? Cara, eu de verdade, quero ser uma analista que tenta ser o mais objetivo. É muito difícil a gente ser negativo com um ativo que a gente gosta, mas o objetivo da análise aqui é ser extremamente objetivo. Então, eu acho, por exemplo, alguns dos dados que eu tô vendo e algumas projeções, assim, sem cabimento, tá? Pode ser que eu esteja completamente errada, mas da forma que eu estou vendo hoje as coisas, né? A gente tá vendo uma retração dos indicadores que nós esperaríamos que estivesse, né? Que estivessem indo ali para os estágios mais avançados da Bull Run. Esse aqui é um outro indicador que a gente sempre acompanha, né? Que é um agregado de várias métricas que nesse ciclo ele não chegou aos níveis, né, necessários para começar ali a indicar o topo, mas nesse momento é muito louco que a gente chegou em zero. Né? Então, em zero, assim. E aí, o que acontece? Para que esses indicadores, gente, cheguem a atingir os níveis aqui de topo de ciclo, realmente, tá? E aí, a mesma coisa também acontece com o P-Cycle Top, né? Então, a gente estava indo para o estágio de começar o preço a estar acima dessa média móvel, para depois a gente ter o cruzamento dessa média móvel, mas a gente perdeu essa linha, tá? Isso é uma coisa, assim, complicada de acontecer nesses estágios. Então, quando a gente olha esses indicadores dessa forma, é difícil para o preço conseguir atingir patamares que façam com que esses indicadores indiquem topo nesse momento, tá? Então, ou a gente vai ter uma bull run mais extensa, ou vai precisar acontecer alguma coisa muito maluca, ou assim, está complicado o mercado nesse momento, tá certo? E aí, existem alguns pontos, né? Esse aqui também é uma notícia um pouco ruim hoje, né? O FMI tá querendo que El Salvador pare de comprar Bitcoin só para ajudar a gente, né? Mas eu quero falar das notícias potencialmente boas, tá? Então, o problema agora, eu tenho falado muito sobre isso para quem é membro aqui
não, assim, já deve estar cansado de ouvir que precisamos estar atento à demanda. De onde vai vir a demanda? De onde vai vir a demanda? Senão o preço não vai subir. Se não tiver aumento de ETF, não tá tendo, não vai subir. Se não tiver acumulação de long-term holders que não tá tendo, não vai subir. Então a gente tem que se perguntar, quais são as possíveis novas fontes de liquidez? Caso contrário, não vai subir. Não vai subir e vai continuar fazendo novas mínimas, tá certo? E existem duas teses, tá? Nesse momento. A primeira tese é a questão do aumento da liquidez global, que quando a gente tem, né, essa projeção de futuro, e assim, a gente não pode garantir que vai acontecer exatamente isso, mas alguns indicadores estão dizendo que a gente vai ter um aumento da liquidez global, essa liquidez global pode sim ajudar o preço do Bitcoin. O segundo ponto é que à medida em que essas questões e esses medos relacionados à estagnação começam a surgir, a expectativa é que nós tenhamos, tá, um corte na taxa de juros. Então, em 2015, nesse momento, é o topo da expectativa em relação ao corte na taxa de juros, tá? E aí, isso também é uma nova fonte de liquidez para nós, tá certo? Então, basicamente, aqui acho que o Kyung-Ju, ele resumiu muito bem, um pouquinho, né, mas o mercado, ele vai continuar baixo e devagar, tá? Até que o sentimento relacionado à economia dos Estados Unidos mude. E ela só vai mudar se acontecer esses processos de aumento de liquidez global, se acontecer alguma resolução de alguns desses conflitos de tarifa, de guerra com Ucrânia e Rússia, e etc. E o sentimento se apaziguar e liquidez entrar. Caso contrário, gente, não tem mágica para acontecer, né? O Bitcoin pode ser o melhor ativo do mundo, mas se não tiver demanda, não tem aumento do preço. Então, por isso, né, que eu citei para vocês e cito novamente. Por exemplo, esse é um ponto, né? Por que eu gosto do ouro, né? Olha aqui, o mercado todo caindo e ouro aqui, tipo, em all-time high, hoje ainda subindo. Isso é muito incrível, tá? Então é por isso que eu tenho considerado o ouro, tenho falado do ouro há bastante tempo, acho meio besta a guerra entre os dois ativos. E aí nós chegamos, né, de novo aqui, olha lá, Bitcoin, 85, olha que bom. Né? Então, assim, quem conseguiu aproveitar aqui, por exemplo, esse nívelzinho de suporte, você talvez vai estar assistindo o vídeo só amanhã, né? Mas vai ali, já teve, né, um posicionamento aqui bonitinho, digamos. Deu uma melhorada, mas deu uma melhorada porque SP500 também deu uma melhoradinha, né? Então, a gente pode ver, ó, tá performando bem parecido. Tá certo, pessoal? Então, assim, níveis de possibilidade de compra realmente aqui, tem que esperar, tá vendo? Tipo, a gente teve isso aqui, voltou a tocar esse posicionamento, chegou aqui bem próximo, então, tipo, é um nívelzinho em que o Bitcoin, se nada acontecer, tende a tocar novamente. E para quem tá interessado em exposição, pode ser uma boa entrada, digamos assim. Mas eu também tô bem de olho para redução, talvez, da exposição, para estratégias ali de delta neutro, nesses patamares aqui, né, que era o suporte que nós tínhamos, virou resistência até que as coisas não mudem, né, até que, assim, realmente é uma análise que precisa considerar o macro, precisa considerar o sentimento do mercado e também esses indicadores gráficos, tá certo, pessoal? Então, esses são os níveis de preço que eu estou atenta, essas são as estratégias que eu estou utilizando. E não se esqueçam, tá? Do sorteio que vai acontecer. Então, vou deixar o link ali, se inscrevam também no sorteio para ganhar aí um monitor de preço. E a gente se vê na próxima terça-feira. Lembrando que... esqueci, a nossa tabelinha, tá? Eu não passei por cada um dos dados, mas os dados vão estar aqui completos. Eu vou adicionar também o resumo ali do mercado na nossa abinha de insights. Se você é membro, você também, tá? Pode me pedir aqui acesso à tabela para acompanhamentos desses dados, tá certo, pessoal? A gente se vê na próxima terça. É sempre um prazer conversar com vocês. Até mais.